Bom dia, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui com vocês para fazermos uma apreciação sobre um aspecto que temos alertado sempre, há muito tempo que nós vemos alertando, que nós estamos alertando sobre o estudo da radiestesia. A radiestesia é uma ciência espetacular, é uma ciência milenar, é uma ciência que vara os tempos, né? Desde civilizações importantíssimas do planeta Terra, que habitaram esse planeta, que ela vem sendo utilizada, tá? E aqui nós começamos a apresentar alguns resultados da radiestesia na área política, porque a nossa intenção principal e o meu viés de estudioso da radiestesia é mais para atender a problemas de ordem de saúde, né? Eu professo uma doutrina que se chama Doutrina dos Espíritos, né? Isso aqui é o Livro dos Espíritos, o Pentateuco de Allan Kardec, e nós temos como missão fazer o bem para o nosso irmão, aquele que está necessitado, sobre todos os aspectos, né? Porque, como bem se fala na espiritualidade, o Brasil é um hospital do mundo, certo? E para cá vêm espíritos, não, às vezes não encarnados, não pessoas encarnadas, mas depois que desencarnam, vêm para cá para sofrerem tratamentos espirituais. Nós temos várias colônias, vários hospitais espirituais em torno da psicosfera do nosso território nacional, do Brasil, certo? E ali se tratam realmente espíritos, certo? Em essência, fora da matéria, desencarnado, energias, nesses hospitais. E nós conhecemos um grande mestre, um grande cientista, um grande médico, um grande espírito de luz do conhecimento de todos nós aqui no Brasil, que é o Dr. Bezerra de Menezes, não é? Então, eu acho que mesmo ainda quem não professa a doutrina espírita, conhece o Dr. Bezerra de Menezes como um médico da espiritualidade. Mas nós, em determinado momento, nos direcionamos, como já foi explicado aqui em alguns vídeos, para a parte que trata da política. E nessa parte nós podemos fazer um bom trabalho, um bom serviço e prestar um excelente serviço, uma excelente ajuda, contribuição para aqueles que governam o nosso país, em especial aquele que senta na cadeira de presidente da República, seja ele quem for. Mas em se tratando dessa última eleição, já em meados de 2016, 2017, tá, levantávamos a vida do Bolsonaro para ver as condições, etc, e nos deparamos com um personagem, com um espírito de escola muito iluminado, tá, muito protegido e dentro de uma egrégora especialmente preparada para lidar com o planeta Terra, especialmente uma egrégora que está tratando do Brasil. Essa egrégora realmente ela é a egrégora espiritual, de espírito de luz, etc., que tratam do Brasil especialmente, porque aqui Jesus deixou e disse para todos nós que seria o coração dele aqui, né? Ele deveria estar aqui permanentemente olhando por isso. E aqui também ele iria deixar o seu evangelho, né? A pátria do seu evangelho, porque lá na época em que ele estivera na Palestina, ele quase que não obteve os efeitos que ele precisava, porque havia muita ignorância, muita rudeza, muita teimosia daqueles ainda carcamanos, daqueles que estavam lá há séculos, né? Fazendo a coisa da sua maneira, da sua moda, e ele teve essa dificuldade toda. Mas mandou a doutrina dos espíritos para nós podermos dar uma clareada nisso tudo para a humanidade, né? É tanto que para nós espíritas, o espiritismo se chama o Consolador Prometido, que ele prometera lá na Palestina quando desencarnou, né?
Então, esse viés político que nós demos à radiestesia é que eu gostaria de me aprofundar um pouco nele, tratar um pouco dele, certo? Veja só, a radiestesia é um contato sutil que nós temos com a nossa parte espiritual. Nós entramos em contato com a nossa consciência. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nós conversamos com a nossa consciência, com o nosso espírito. Nessa matéria, através desse sistema cerebral, nós não temos condições de ter alguns esclarecimentos, alguns contatos, mas na essência, na nossa alma, nós temos contato com tudo, absolutamente tudo. Portanto, ali não há como esconder, não há segredos. Se eu me compenetro de uma determinada ideia, de um determinado problema e vou me conectar com a minha essência, eu vou ter a resposta verdadeira do que aquilo representa, do que aquilo é, por que aquilo existe, entendeu? Então, essa parte invisível da coisa se chega a ela através da radiestesia. Tá certo? Está aqui, isso é uma literatura. Quantas obras se pode ler a respeito disso e ver que todas elas nos encaminham para isso. Esse estudo é profundo. Nós fizemos esse estudo, inclusive, na época que o nosso amigo Bolsonaro estava já na reta final para a sua candidatura, levantamos alguns nomes que estavam em volta dele e dissemos: isso aqui é isso, essa personalidade, esse espírito tem essas especificações, esses pendores, essas qualidades morais, essas qualidades espirituais, essas qualidades políticas. E isso foi entregue, não é? Mandado, evidentemente, para ele, que ninguém tinha como pedir toda hora: eu quero falar com o Bolsonaro aí no condomínio dele, muito embora eu seja vizinho dele, eu quero falar, eu quero ir na casa, eu quero isso, ou encontrar ele lá no bar, na praia, etc., e conversar essas amenidades, essas coisas que não é ambiente para isso. Então, nós entregávamos isso envelopado, através de SEDEX, com comprovantes do que nós fizéramos, entendeu? Dizendo: olha, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser assado, cuidado com isso aqui é assim, vai dar problema aqui, vai dar problema ali, vai dar problema acolá. E de fato as coisas estão, pelo que a gente vê na televisão, pelo que nós vemos aí nas mídias. Meu Deus do céu, o homem não tem sossego, certo? É uma traição, é uma demandada que não tem tamanho, de pessoas que estavam ligadas permanentemente ali do lado dele, pedindo a proteção e a palavra dele, e o apoio dele, e a personalidade dele, para conseguir chegar onde chegaram. E isso está evado, está completamente cheio, mas alguns foram avisados. Avisamos: isso aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui. Agora, veja só, uma andorinha só não faz verão. Por isso, o meu momento aqui de pedir, de conclamar a todos os radiestesistas do Brasil, que são milhares. Nós temos a Associação de Radiestesistas ali em São Paulo, tá certo? Que são milhares, que nós constituamos, eles, eu não quero nem pertencer, eu fico de fora disso tudo, constituam um grupo de no mínimo 100 bons radiestesistas para analisar a personalidade de cada pessoa que está aí apunhalando todo dia a nação brasileira. Não é só o presidente, não, o Brasil. O Brasil não suporta mais isso, o Brasil não pode viver eternamente sob esse prisma, tá certo? Da vingança, da cobrança, da punhalada, disso, de aquilo, do pior, do quanto pior, melhor. Nós temos radiestesistas que pode fazer esse levantamento e manda essas informações para o Gabinete de Segurança Nacional, porque o nosso estudo é de segurança nacional, ninguém tem que divulgar na imprensa, nem em internet, nem em vídeo, nem em nada, manda direto. Tá certo? Manda todo mundo. Será que 100 pessoas mandando dizer: olha, essa personalidade aqui pode acontecer isso assim, ela é capaz disso. Se 100 pessoas disserem, porque um levantamento radiestésico que se faz, o outro não pode ser contrário, não pode mentir, porque senão não há verdade entre os fatos. Pelo menos se você pegar 100 pessoas fazendo, e se 33% já fizer a mesma coisa, já tem o que se pensar. E lá em cima, na presidência, lá na Presidência da República, no gabinete institucional que trata disso, se analise, se veja quem são as personalidades.
Nós antecipamos até quem pode e quem não pode contar, certo? Com esse tipo de entendimento da política nova que está sendo instalada. Nós antecipamos, isso é preventivo. Não é depois que o cara está lá, vai cair por causa disso, fez aquilo. Boatos que se espalham aí, que nós levantamos, não tem pé nem cabeça, entendeu? Contra ele, contra a família dele, contra a esposa dele, não tem pé nem cabeça, é coisa engendrada. E nós podemos saber disso antecipadamente e podemos dizer para ele, isso aqui não é verdade, isso aqui foi, isso aqui é, em segredo, sigilosamente, nós não temos por que aparecer em nada, ok? O que nós queremos é o bem da pátria amada Brasil, e o nosso presidente é o cabeça disso tudo, é o chefe, o comandante-chefe nosso e das forças de defesa dessa nação. Os radiestesistas do Brasil podem fazer isso, devem fazer isso, conhecem isso. Não fiquem apenas querendo dar consultas e tal, etc., para quem tem necessidade. Sim, mas o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos nós, não é isso? Que assim seja.